Olá, amigos do campo e da cidade, sejam bem-vindos ao Horizonte Agrocast, este projeto da Pecuária PRM para ampliar horizontes na produção rural do estado do Rio Grande do Sul, do Brasil e também do mundo. Estou aqui, sou o jornalista Paulo Dutra, falo aqui da TV Santa Maria dos Estúdios, no coração do Rio Grande, e lá da Fronteira Oeste, conversa comigo Pedro Rocha Marques. Buenas, Dom Paulo André. Bom dia, boa tarde, boa noite. É uma honra poder estar nesse 11º episódio, completando 2 meses desse novo projeto. Agradecer a grande parceria da TV Santa Maria e do amigo Paulo André. E vamos em frente, que estamos muito felizes com esse novo projeto. Exatamente. Assim, fechando 2 meses, passamos, né, um programa no episódio passado aí do 10º episódio, um marco, eu acredito, e nós avançando aí na audiência, no retorno de quem nos ouve, né? É muito importante, a gente registra porque vale a pena, né? A dedicação e o tempo que a gente toma para fazer esse projeto melhor aí, crescer cada dia mais, cada programa mais. E conosco na tela, o Rafael Aek, que é pecuarista da Fazenda Esperança, advogado. Privilégio de dividir a tela com um amigo lá do Alegrete. Graças, querido. Obrigado pela oportunidade de estar aqui nesse ambiente tão rico de pessoas tão importantes que vêm passando por aqui. É uma honra poder dividir a tela com vocês e contar um pouquinho de causa e dividir para multiplicar o nosso conhecimento, as nossas experiências por uma pecuária melhor. É isso aí. Bom, vamos passar um agradecimento, né? Um abraço para os nossos parceiros da Diamaju, distribuidora com logística própria de mais de 5.000 produtos nas linhas agropecuária, veterinária, pet e agrícola para os 13 estados do sul. Frigorífico Pinhal dos irmãos Salvati de Santo Augusto atua no setor de açougues e frigoríficos. Agrocomercial, saúde e nutrição animal, com lojas físicas em Uruguaiana, Alegrete, Quaraí, São Borja e Santana do Livramento, entrega em todo o Brasil. Alfa Banheiros por Aspersão, equipamentos para pecuária, balanças e troncos de contenção. Atende Santiago e região com assistência técnica. A Accelerated Genetics, há 27 anos no mercado nacional, comercializando sêmen bovino nacional importado, além de material de inseminação artificial. Ouro Fino Saúde Animal, reimaginando a saúde animal. Agropecuária Moresco, há 30 anos plantando confiança e colhendo resultados. Fábrica de rações, concentrados, núcleos e sais minerais. E também a nossa parceira Agropecuária Marca e Sinal, solução do pet ao pasto. Nosso maior patrimônio é a satisfação do cliente. De Itaqui, com entrega em toda a Fronteira Oeste, o contato permanente com os proprietários Paulo e Sérgio. Lembrando os amigos que o Horizonte Agrocast todas as quintas-feiras às 19 horas na TV Santa Maria, o canal 19 da NET, para quem está aqui no coração do Rio Grande, mas também no YouTube da Pecuária PRM e no Horizonte Agrocast no Spotify, lá é só procurar todas as quintas-feiras, 19 horas, os episódios novos, e quem quiser nos acompanhar também nas redes sociais, no Instagram e no TikTok, o @Horizonte Agrocast. Pedro, por que a Fazenda Esperança faz pecuária de um jeito diferente? Começando por quem faz ela, o amigo Rafael, de que tinha tudo para ficar num grande centro, de forma estabilizada, e optou por assumir um legado familiar e tocar o seu negócio e se desafiar, sair da sua zona de conforto e ir tocar a Fazenda Esperança. Não somente ele assumir esse bastão, é a forma no qual ele quer tocar e transformar essa propriedade, essa fazenda, num lugar onde todos que chegam se sintam bem, queiram ficar por tempo e tempo, seja um lugar que boas conversas, grandes coisas são feitas e grandes amigos e colaboradores ficam e criam raízes dentro daquele sistema. Isso aí, então, para a gente falar da Fazenda Esperança, eu vou dar uma introdução aqui no assunto, falar um pouco da história, né, do Rafael
aí enquanto produtor, né, advogado e também empresário. O Rafael Dessai Silva, o AIEC, é gestor da Fazenda Esperança, uma propriedade rural voltada à produção de carne e genética Brafor. Fundador da Central de Distribuição de Genética Brafor, central que democratizou mais de 3 mil embriões para mais de 9 estados brasileiros. Sócio fundador da Universidade Esperança, que faz mentoria no curso Segredos da Carreira de Sucesso no Agronegócio com um método inovador de aprendizagem. Também é sócio fundador da Trevo, uma consultoria de negócio e comunicação focada no agronegócio, e sócio fundador do escritório de advocacia OAIEC Epífero, que atua na defesa do produtor rural. Um abraço para o Henrique Pífero, que com certeza vai nos acompanhar, assistir esse episódio lá, meu parceiro lá da Alegrete, jogador de pádel agressivo, vamos dizer assim, o Henrique Baita enganador, tio. Baita enganador. Muito bom, tio. Obrigado, Paulo. Obrigado pelas palavras aí. Que coisa boa estar aqui com vocês aí. Rafael, conta para nós, desde menino aí, a tua trajetória, para a gente poder te conhecer, no caso, a nossa audiência te conhecer melhor, e comentando os desafios que teve nessa trajetória, e com isso a gente vai desenvolvendo o assunto de forma cronológica para que todo mundo aprenda e amplie seus horizontes escutando a nossa conversa. Muito bom. Obrigado mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Estar aqui realmente é uma honra. A gente, mesmo no início de projeto, se vê a densidade do projeto diante das pessoas que a gente já escutou. Então, né, nem tenho a galhardia para estar aqui, mas, enfim, de alguma maneira, vamos tentar contribuir aí com algum pouquinho da nossa história. Obrigado, Pedro. E a história é como uma história comunzona, né? Eu estou hoje na Fazenda Esperança, na gestão dessa propriedade, mas não fui um cara talhado nem criado para isso. A família possui a propriedade há mais de 100 anos e já passou pela gestão de todos que vieram até aqui. Eu sou de formação advogado, sou filho de um médico veterinário, que era fiscal agropecuário, sou um servidor público federal, de uma dona de casa, uma mãe, uma esposa, ambos do Alegrete, mas que fincaram raízes no início da vida no Espírito Santo. Moramos em Vitória, depois Vila Velha, voltamos a Vitória, e ali até os meus 5 anos, depois conseguimos transferência com o objetivo de voltar para perto do Rio Grande do Sul. Fomos morar em Vacaria, na grande Vacaria, onde deixamos grandes amigos também, e fiquei lá até um tempo. Depois conseguimos voltar para Bagé, ou seja, sempre tentando se aproximar do Alegrete Grande, e ali em Bagé, por motivos, infelizmente, de saúde, meu pai faleceu, eu tinha 16 anos, decidi ficar então em casa, cuidar da minha mãe, que era uma dona de casa. Fiz faculdade em Bagé mesmo, assumi a minha família. Minha irmã, eu tenho 43 anos, minha irmã tinha 33, minha irmã tinha apenas 6 anos na época. E, bueno, me formei feliz na Universidade da Região da Campanha, faculdade que eu tenho muito orgulho, e fui trabalhar em Porto Alegre. Advoguei 2 anos e meio num escritório voltado ao produtor rural, e foi bastante aprendizagem, muito bom. E em seguida assumi no Ministério Público, onde fiquei 10 anos, Ministério Público Estadual, onde trabalhei com direito ambiental, direito de família, direito criminal, assessorei o procurador-geral também bastante tempo, e isso me trouxe uma série de experiências, contatos, relacionamento, um aprendizado muito grande. Assim, sou muito grato por esse período que lá passei. E as mortes, infelizmente, sempre tiveram presentes na nossa família. Minha mãe acabou falecendo quando eu completava esses 10 anos de Ministério Público, e tivemos que tomar uma decisão: voltar para o Alegrete, cuidar do que sobrava da minha família, à época minha irmã e minha avó, ou, enfim, seguir na carreira onde eu estava, muito feliz, muito realizado, muito estabilizado. Mas falou mais alto a responsabilidade, falou mais alto o senso de cuidado dos meus, e me atirei para cá, para esse desafio gigantesco. Foi uma peleia absurda, foi chorado, foi assustador, foi amedrontador,
Eu, em que pese, tenha tido contato com o Alegrete sempre nos feriados, nas férias, sempre presente aqui com muitos amigos aqui, graças a Deus, mas nunca tinha sido ensinado para conduzir uma propriedade, conduzir as pessoas, os manejos ou mesmo as decisões que viessem de acordo com o que o mercado vinha pedindo. Então foi bastante difícil o início, mas Deus foi muito generoso conosco e ao nos tirar pessoas bastante importantes, como os nossos pais, Ele também colocou na nossa vida pessoas muito importantes que nos ajudaram a conduzir nossa vida, as nossas escolhas e os nossos negócios até onde estamos hoje. Seguimos nos desafiando, buscando melhorar, crescer. Somos uma fazenda cheia de, como todos aqueles que não mentem, né? Aqueles que falam a verdade, cheias de problemas, cheias de questões a serem vencidas, desafios, aqueles desafios diários que não só o clima, o mercado, a política nos impõe, mas com uma vontade, uma gana muito grande de seguir nessa condução, nesse desenvolvimento que impacta tanto as pessoas. Nós fazemos alimento para o mundo, fazemos carne há muitos anos, temos uma produção de grãos, de arroz e soja através de parceiros, ou seja, estamos conduzindo um negócio absolutamente propositivo, que coloca comida no prato das pessoas, que coloca a vida. Nós vivemos o agronegócio, e não é como em algum momento as pessoas acham que isso possa ser pedância ou achar que o agro é melhor que... Não é melhor que nada, mas com certeza um percentual gigantesco de tudo que somos advém dessa atividade primária que tanto nos orgulha. Então, é muito bom, fomos ainda brindados pela honra de poder conduzir a fazenda criando a raça Braford, uma raça aí fantástica, impressionante do ponto de vista de performance e de crescimento. Então, estamos muito felizes, conduzindo com o nosso jeito, né, Pedro? Assim, olhando com uma lente normalmente um pouco mais ampla, buscando trazer visões de fora, buscando fazer do nosso jeito, despreocupados com o julgamento e a opinião alheia, muitas vezes, e muito focado na felicidade. Eu acho que esse é o nosso objetivo, de andar olhando para a felicidade, porque essas nossas perdas nos mostraram que, sem dúvida, temos que gerir patrimônio e etc. de maneira responsável, como eu gosto de dizer, gastar menos do que ganhamos, mas que patrimônio, bens, etc., são todos substituíveis. A vivência, a experiência e o tempo, a vida é uma só, e nós precisamos tomar decisões da nossa vida, baseado nas nossas escolhas, que nos deem liberdade e felicidade para viver aí nesse período que nos foi dado. Exato, e baseado na palavra que o Rafael comentou, cabe a gente também, que o objetivo desse programa é ampliar horizontes, tem diferentes pessoas, não é somente pessoas do agro, tem pessoas urbanas, e cabe a nós comentar que essa felicidade e quem trabalha no agro sabe que o resultado ele exige paciência e dificilmente ele vem no momento que a gente deseja que ele venha. E sim, precisa de muita persistência e paciência para que isso ocorra. E, de outra forma, se não vem o resultado financeiro, que para muitos pode ser o mais importante, a gente tem resultado, seja na criação dos nossos filhos, no convívio familiar, no convívio com amigos, de que esse ambiente de fazenda, ele sim deve ser um ambiente que as pessoas se sintam bem, que seja harmonioso e que quem esteja lá não tenha vontade de sair. E, inclusive, uma criança que possa conviver de que vê uma lebre no caminho de se deslocar de casa, veja um lagarto, são coisas que para uma criança é muito melhor do que a televisão, né? Eu vou dar um exemplo das minhas sobrinhas que moram em Porto Alegre, filha da minha irmã, um negócio que me impactou, isso há uns 3 anos atrás. Nós estávamos numa fazenda da família em Manuel Viana e estava uma porca para dar cria. E isso, elas levantaram às 8 da manhã, cara, foram sair da volta do chiqueiro, era 11h30.
né? Porque e não queriam, não tinha quem tirasse elas impressionada que tinha nascido os leitãozinhos e a porca dando mamar e tal. Então, cara, e assim, e não, tu vê assim, bom, isso é um entertimento, né? E o campo em si, para cada lado que tu olha, tem um entertimento, né? Depende da lente que tu dá. Um outro exemplo, um grande amigo, mandar um abraço para ele, Eduardo Antunes Dias, hoje professor da FURG em Santo Antônio da Patrulha, mas ele, um bom tempo, ele morou em Dubai, trabalhava lá cuidando umas cabras exóticas, pro Sheik lá, como pesquisador, fazendo reprodução das cabras e tal. E aí, certa vez, ele foi conosco, foi o pessoal, na época que eu estava dando o mestrado, foi a turma do Nesp lá para fazenda. E aí, isso tudo eu estou falando para explicar a questão da diferença de ótica, né? Aí entramos num campo, nós estamos acostumados, né? O cara busca olhar, olha o campo como um todo, aí, bom, como é que está de oferta, olha no horizonte, assim, para um olhar sistêmico. E o Eduardo, já no primeiro passo que deu, pegou um pé de caraguatá e começou a olhar, e ali tinha jogos de inseto, né? E ele, pá, esse é tal, esse é não sei o que, eu falei, pá, Eduardo, para nós recorrer à fazenda contigo vai precisar alguns dias, porque é cada metro quadrado uma descoberta, né? Então, cara, um negócio assim, para mim foi fantástico, assim, meu Deus, cara, eu cruzo direto aqui, já fazia na época, fazia uns 6 anos que eu estava gerindo lá a fazenda, e eu cruzava e não via, né? Então, para uma criança também, tudo é descoberta. O Rafael tem uma filha, eu tenho um filho, e as crianças também nos reforçam isso, né? Cada lugarzinho que elas vão da fazenda é uma descoberta e uma pergunta e tal. Então, isso, cara, isso, assim, e a gente é abençoado em poder desfrutar isso para os nossos filhos e parentes, porque isso tem que valorizar e agradecer e saber que tudo isso está no combo de trabalhar no agro, né, Rafael? Eu sempre brinco, Pedro, nada contra a Panvel, pelo amor de Deus, né? Agora vamos ter que cobrar um dinheirinho da Panvel aí pelo patrocínio, né? Porque não é patrocinador, mas brincadeiras à parte, eu brinco que o dono da Panvel deve ser bastante milionário, enfim, mas ele não deve ter a satisfação de dormir do lado de uma gôndola da Panvel e acordar, olha que manhã linda do lado desses antibióticos, olha que lindo esses enxaguatórios bucais, escovas de dentes, sabonetes, né? E a gente tem como dormir e acordar nesse pampa, nessa coisa maravilhosa, nessa natureza, não só pela natureza, mas pela liberdade que a gente enxerga muito. Eu e o Pedro estamos numa fase de pai, então enxergamos muito isso nos nossos filhos, mas para nós mesmos. Nós já vivemos na grande Porto Alegre, na Porto Alegre, né, cheia dos seus ruídos e trânsitos e tempos, e, cara, tu poder desfrutar disso aqui é algo impressionante, assim, impressionante. A gente vem falando muito de felicidade, Pedro. Eu até te conto uma passagem agora, nos últimos meses andei girando em algumas propriedades, visitando, conhecendo pessoas, propriedades grandes, pessoas que são, assim, tidas como grandes empresários, com vultosas quantidades de patrimônio, campo, gado, dinheiro, etc., e de perto, né, quando em algum momento ou a cerveja ou o Fernet permitia a confissão mais aberta, dizer assim, mas tu sabe que aqui é um problema, tio, nós temos uma situação assim, e aí tu vai vendo pessoas com conflitos familiares gigantescos, com disputa patrimonial, com um caos, com uma guerra, com, sabe, relações que se destroem, tudo justamente por causa da coisa do patrimônio. Então, saber olhar para isso com um olhar diferente, de novo, né, graças a Deus, não temos, de comunismo não temos nem o C, né, obviamente queremos trabalhar com a parte de produção, de construção, mas, a gente tem que olhar para a felicidade. Ato contínuo, depois de voltar e ver pessoas tão grandes assim, com problemas tão maiores que os meus, do ponto de vista de relacionamento, eu liguei para o nosso amigão Antônio Schacker, em comum. Eu digo, Schacker, eu preciso que tu crie um índice para a gente medir as propriedades, né, o maior benchmark de fazendas. O Pedro vem aqui na Esperança e quer saber qual é o meu índice disso, qual é o percentual de desmame por vaca exposta, quantos reais a gente está fazendo por hectare e quanto eu estou gastando na pastagem. Cara, tá tudo certo, isso é super importante. E é o papel da PRM, evidentemente, enquanto controladora de um sistema de produção, mas também olhar
para o índice de paz, para esse indicador de felicidade, como é que a gente vai metrificar, né? O Chakra me mandou uma conta absolutamente difícil de fazer, e que é só para ele, de números, assim, né? Não é para mim. Mas, cara, se a gente conseguir olhar para isso, e aí ficamos aqui nessa conversa, eu e o André, o veterinário que trabalha conosco, e o André disse, não, vamos fazer um Rapcoin, né? Que é uma moeda tipo Bitcoin, porque as pessoas, né? Se nós tivéssemos comprado 50 Bitcoins, nós estaríamos milionários e a vida resolvida. Não! E aí o cara tá ali do teu lado, milionário, e a vida dele não é nada resolvida, e às vezes tu, na tua simplicidade, tem 1 milhão de felicidade, de Rapcoin. Então a gente está lançando no mercado, Pedro, essa moeda, a Rapcoin, né? Queremos que isso valorize muito nas contas das pessoas que passam por aqui, que estão conosco, funcionários, clientes, parceiros. A gente tem o prazer de conseguir impactar na vida das pessoas, saber que a dona Úrsula, lá em Rio Negrinho, com 20 vacas, chegou na Expo Inter esse ano, disse, não sei se eu tenho tempo para conversar, e a gente conversou, ela disse, eu tenho um sonho de ter um animal aí da esperança, e ela comprou um touro, e ela é feliz, a gente já chorou falando no telefone um com o outro, porque o touro virou um protagonista daquela realidade, e poxa, isso é muito legal, isso transcende sem dúvida o dinheiro, o poder, o ego, a vaidade, ou pelo menos para nós, a gente entendeu com essas perdas sistêmicas que a família experimentou, que o patrimônio substitui, que o hectare se troca, se vende no lugar A e se compra no lugar B, que a casa se vende e se compra um apartamento, que os carros também se substituem, as pessoas se vão, mas os momentos nossos são muito importantes. Então a gente decidiu fazer uma pecuária diferente, óbvio, produtiva, óbvio, eficiente, óbvio, disruptiva, mas que foque muito na nossa felicidade, sem olhar para o lado, sem competir com o coleguinha, sem vaidade, do nosso jeito e tentando levar cada vez mais pessoas junto conosco nessa onda. É isso, Pedro. Muito legal, muito legal. Eu acho que vou usar um pouco eu acho que essa parte de felicidade, simplicidade, são coisas que, na minha opinião, caminham junto. E eu tive um episódio esse final de semana, ontem, estávamos na casa dos meus pais, junto com meu irmão Pablo e a minha cunhada, mais a minha esposa e meu filho. E aí meu irmão começou a preparar, pegou uma folha ofício e começou a recortar. Aí recortou, fez uns quadradinhos e tal, e chamou o Lourenço, meu filho. Aí, olha isso aqui, Lourenço. Aí começou a folhear. Na verdade, em resumo, ele demonstrou como é que eram feitos os desenhos animados, né? Pá! O Lourenço enlouqueceu, né? Pá, mas como isso? Não sei o quê. O cara da tecnologia, né? E daí, dessa geração, ele... Pá, e tal. Daí, bom, passa um dia, né? Eu tava indo levar ele na escola agora, à 1h da tarde. E ele, pai, uma coisa tão simples pode me gerar uma motivação tão grande. E eu, filho, se tu olhar, normalmente, nas coisas simples é onde está a grande felicidade. Tu pode olhar para as pessoas que conquistam tudo, e a gente é privilegiado em poder conviver com tudo que é classe social. A gente nota que por mais que a pessoa tenha, e por isso que eu digo de ser abençoado da fazenda, a gente tem alguns clientes que são grandes empresários de outro meio, e, cara, quando vem para a fazenda é a hora de buscar o oxigênio para poder estar em paz, porque convivem com muita gente. Então, eu acho que o objetivo do que nós estamos conversando aqui é realmente fazer as pessoas refletir, e nós estamos na internet, né, Rafael, se expondo e propondo falar da internet. A gente sabe como é uma tecnologia nova, como tem armadilhas, né, e muitas pessoas acabam sendo referência pelo que tem e não pelo que são, ou pelo que mostram que tem, né, numa cultura. E acho que cabe nós entrando nesse meio, mostrar, cara, ou seja, não meça a tua felicidade pelo que tu tem, mas sim pelo que tu é e pelo ambiente no qual tu convive, né? Eu acho que é isso que vai ser o valor do Rapcoin, né? Quando depois o Rafael e o André registrarem no Banco Central Brasileiro, eu creio que os parâmetros serão esses. Então, a gente, o impacto que a gente quer gerar é esse, né, cara? É saber que
como o Rafael também falou na frase, quem falar que não tem problema está mentindo, e na verdade faz parte, problemas ou desafios, que é a palavra que hoje nos estimulam a utilizar, né? E na verdade são desafios ou problemas novos, todo mundo tem, são diferentes, e a questão é como tu reage a eles, né? É isso que vai ser, e tá tudo certo, é olhar o copo meio cheio, olhar as questões boas e a gente poder estar hoje conversando sobre alguns assuntos, trabalhar no agro. Sim, a gente tem que agradecer muito, ter muita gratidão, porque é um ambiente diferente e muito mais salutar do que um ambiente num grande centro, que muitas pessoas acreditam também. No episódio do Seu Jairo ficou muito claro a mensagem de que também é uma semente que a gente quer, que por que o cara ser um grande empresário, crescer, ele tem que ir para um grande centro? Em Antagorda, uma cidade de 10 mil habitantes, uma empresa, isso falado pelo Seu Jairo, 874 milhões ela fatura, mas não é pelo que ela fatura, e sim para ver a cultura da empresa, como o Seu Jairo trabalha com os filhos, já está na sucessão. Então, o objetivo de todas essas conversas, e a pessoa sentar e querer ouvir 1h20 de uma conversa, é que cada conversa que a gente venha a ter aqui é que realmente impacte, né? É como diz algumas pessoas, a gente não procura somente seguidores, né? E sim pessoas que reflitam, que pensem e que a informação impacte a sua vida. Não vai ter receita de bolo em nenhum dos episódios, não vai ter, mas vai ter reflexão e, por consequência, as pessoas vão sair motivadas, e se não sair motivada, podem sair preocupada, mas preocupada para mudar e refletir sobre o que desejam. Sobre isso, Rafael, eu queria te ouvir um pouco mais, que está muito bom o nosso bate-papo. Que bom, tia. Eu acho que o objetivo é bem esse, né? Uma vez, que pese não seja a pessoa hoje mais tão bem posicionada no cenário, mas uma vez o Pedro Bial perguntou para Luiz Helena Trajano, a Magalu, disse, mas como é que tu é tão inteligente? Como é que tu é tão, né? Tudo que tu toca também, o Midas, assim, toca e o negócio funciona. E ela, não, eu não sou inteligente, eu só sei somar QIs. Ou seja, eu sei somar os QIs das pessoas e a partir daí fazer da minha maneira. Então eu acho que é isso também o Horizonte se propõe, né, a entregar um pouco do QI das pessoas que vêm cruzando por aqui, das histórias, para que outros possam beber dessa fonte e ver, olha, é possível ser, né, lá de Antagorda uma empresa gigantesca e magnífica. É possível ser feliz lá num fundo de grota, no campo do Alegrete. É possível, porque é possível. Acho que a gente, hoje nesse mundo social, né, Pedro, essa rede social que tanto, de alguma maneira, aproxima, porque aproxima, evidentemente, a gente consegue estar vendo, acompanhando ou sabendo coisas de vários lugares e pessoas que a gente não tinha conhecimento antes da comunicação tão dissipada, mas uma rede social que também tanto aprisiona no sentido comparativo. Eu acho que a rede social ela é um avatar onde a gente coloca coisas nela que quiçá sejam as melhores coisas que a gente tem ou as coisas mais bonitas, como a gente vai receber uma visita, a gente arruma o sofá, arruma as almofadas, passa uma vassoura na sala, bota um cheirinho, né, e coloca uma boa bebida na mesa do centro, e ali é a mesma forma, assim, não vai para ali muitas vezes as coisas rasgadas, as feridas, as dores, e o ser humano tende a ficar se comparando com isso, com essa coisa boa. Isso que eu acho que é coisa muito ruim, para que a gente deixe de se comparar. A comparação é uma dor, me parece, é um câncer muito grande. Evidentemente que ele é uma métrica, né? É um extrator de métrica, né, Pedro? Se a gente vai comparar produtividade de alguém contra outro alguém, mas saber encontrar os comparáveis, saber buscar o que se quer ter como referência, como base, ter pessoas, líderes, pessoas que sejam espelho para a gente como ser humano, como pai, como produtor. Eu acho que isso é muito relevante nesses dias de hoje. Acho que nos cabe entender que a geração dos nossos pais, dos nossos avós, foi uma geração muito desbravadora, muito produtora, muito construtora. São muitos deles ainda os donos da carteira, sem dúvida, mas
nos cabe entender que temos que desfrutar também, temos que entender que essa vida nos possibilita curtir o caminho, que não é o final, não é no final do arco-íris que fica bonito durante, fica bonito na caminhada, é gostoso o aprendizado, é gostoso inclusive o tombo, é gostoso a dor, no sentido de entender, perceber o erro, melhorar, validar, crescer, desenvolver. Eu acho que é por isso que passa Fazenda Esperança, que teve uma mudança absoluta no seu sistema. Nós éramos uma fazenda de cria única e exclusivamente, com uma produção aí bem aquém daquilo que se busca de uma fazenda com bastante produtividade, e tivemos a felicidade de, com a ajuda das pessoas certas, tomarmos decisões que nos trouxeram até aqui. Há muito para caminhar, há muito para melhorar, há muito para crescer do ponto de vista de realização, mas acho que já galgamos bastante espaço, já conseguimos muita felicidade e muito happy coin nesse meio de caminho, porque olhamos com outro viés, olhamos com uma lente diferente, olhamos com um olhar de não comparação, como eu te disse, vamos olhar para frente, vamos estabelecer um ponto B e caminhar para esse ponto B. Não importa que o vizinho, o colega, sei que a gente que trabalha com genética e que leva os animais ainda a uma competição, convive muito com essa comparação, e o meio acaba sendo muitas vezes muito tóxico por essa comparação, mas aqui de coração e sabendo que esse é o DNA da nossa propriedade, nós não somos movidos por essa comparação. Nós somos pessoas que desfrutamos do nosso dia a dia, a nossa competição está aqui em casa, selecionando os animais, vendo o desenvolvimento de cada um, na pesagem de X em X dias para entender se o GMD está indo, se a estratégia que a gente estabeleceu foi alcançada, e enfim, isso de fato é muito positivo, e eu acho que faz com que as pessoas entendam, somando aquilo que a gente falou antes, que é uma é na simplicidade que está a coisa boa, que às vezes são pequenos detalhes que fazem a grande diferença, que a gente não precisa estar com o troféu na mão para ser campeão, que a gente não precisa ter uma gama gigantesca de patrimônio para ser rico. Eu acho que essa é a grande motivação daqui, né? Voltado ao fato de que aqui nós fazemos diferente, Pedro. Isso não é intencional, isso é uma coisa muito legal de dizer. Isso sai ao natural. Ninguém para e diz assim, fizemos uma reunião, eu, Raul, Arthur, a Dani, o André, como que nós vamos fazer diferente dessa vez? Não, nunca há esse objetivo. Há o objetivo de fazer do nosso jeito, de fazer uma coisa legal, de fazer algo que nos encante, fazer algo que nos dê prazer e felicidade, e quando a gente se dá conta, aquilo é diferente. Porque sabe, nós não estamos... O fato de não olhar para o lado faz com que a gente não replique padrão, porque não é isso que nos move, não é replicar o padrão e ser melhor, sabe? Eu acho que tem acabo falando demais, eu acho. Mas não tem, vai falando. Eu tô com uma pergunta engatilhada aqui, eu tô esperando vocês respirarem aí pra mim. Tá, vou dar só esse exemplo, Paulo, que eu acho que ele demonstra bastante do nosso DNA, assim. Uma vez eu usei isso numa comparação que cara, sabe aquele cara do trânsito que pede dinheiro? E ele é um malabarista de bolinhas de tênis. E aí ele vai lá e faz aquele malabarismo, ele já está fazendo com 5 bolinhas de tênis, e ele é um cara metódico que nem o Pedro, então ele já sabe quanto tempo o carro para, quantos carros ele consegue pedir, ele já metrificou quantos pila ele ganha na rodada dele, então ele até já sabe calcular no mês quanto ele ganha como equilibrador de bolinha. Aí ele olha para o lado para mostrar para o coleguinha dele que ele é bom pra caramba, e ele olha e o colega está equilibrando cone, sabe? Aquele cone grande, laranja, assim, e o cara tira uns 3 cones para cima, e o cara... Meu Deus do céu, ele está fazendo melhor do que eu. Eu preciso fazer que nem ele. E aí ele larga as bolinhas, e ele pega 4 cones para tentar ser melhor que o colega do cone.
e ele começa a derrubar a Cone, é uma missa aquilo, não anda para frente, ele perde um tempão, não ganha o dinheiro, não consegue atender as pessoas direito, enfim, passados 2, 3 meses, ele conseguiu. Pá! Quando ele olha para o lado para mostrar para o coleguinha que agora ele é o melhor do Cone, o coleguinha não está mais ali. Tem um outro cara fazendo com fogo, não é mais Cone. E eles, meu Deus, então é outra coisa. Ele larga o Cone e pega 3 coisas de fogo daquelas e começa os toches de fogo e faz, e ele ainda quer inovar, ele começa a cuspir fogo, se queima, engole gasolina, é um caos, não consegue pedir dinheiro. Lá com 5 bolinhas de tênis, ele estava bem, tranquilo, feliz, estável, tinha uma boa remuneração e era conhecido das pessoas, conseguia dar atenção para os carros, tudo isso ele fazia. Agora ele está aqui se queimando de novo. Quando ele, às cansadas, consegue cuspir fogo e ser o melhor que o cara, ele olha para o lado de novo e agora o cara está vestido de prateado. Não tem fim essa conversa. Nós poderíamos dar vários exemplos assim de que sempre ao lado haverá alguma outra coisa, e outra coisa, e outra coisa. E se a gente for se mover pela pessoa do lado, pela fazenda do lado, pela empresa do lado, eu acho que nós não vamos seguir o nosso caminho. Nós nunca quisemos ser a pessoa do lado, mas por algum motivo a gente acaba sendo a pessoa do lado, o que é muito bom, o que é bom porque a gente está sempre trazendo coisas novas, inovando, sempre em movimento e sempre, de alguma maneira, trazendo pessoas conosco para o nosso lado. Fala, Paulo! Não, partindo do final da tua fala, e tu falou que não tem fim esse processo, né? Mas tem início. Eu queria saber, queria que tu contasse como é que foi o teu ponto de inflexão. Ok, tu recebeu uma propriedade que tinha uma estrutura com um método de produção e tu achou que era possível melhorar para ela ser mais lucrativa, enfim. Como é que tu enxergou, ok, eu vou por esse caminho para chegar lá tu talvez não tenha visto exatamente onde tu queria chegar, mas tu sabia que este caminho é o que me interessa, né? Então, assim, como é que foi esse ponto, assim, onde é que tu enxergou, ok, a partir daqui eu tenho que fazer melhor para me chegar lá na frente com outro resultado, tanto de vida quanto de negócio, né? Eu não sei nunca se existe um momento certo, assim, sabe? Tipo, foi ali o estalo, a centelha divina. Eu acho que a gente vai indo, sabe? Meio que aos trancos e barrancos. Sem dúvida, eu me dei conta que aqui eu era livre, que aqui não tinha trânsito, que aqui eu era dono do meu nariz, que aqui eu podia fazer da forma que eu quisesse, que aqui tinha liberdade, tinha paz, tinha tranquilidade. Isso foi um motor muito grande para que a tomada de decisão fosse estar aqui. Ao passo que, né, para quem estava lá em Porto Alegre, tranquilo, num apartamento recém-feito por uma arquiteta, com uma boa caminhonete na garagem, curtindo bastante a Padre Chagas, fazendo MBA em gestão estratégica de negócio na SPM, não é uma decisão fácil voltar para cá, e onde não tinha internet, onde o sinal de telefone tem que ser lá numa muretinha de pé, meio assim torto, e assim é. Então, não foi fácil no início. E conto para vocês que, inclusive, essa presença digital que a gente tem hoje, ela nunca foi estratégica, ela nunca foi exercida de uma maneira a chegar em algum lugar do ponto de vista digital. Ela aconteceu porque eu queria ter contato com mais pessoas, porque eu estava aqui, né? Evidentemente eu cheguei, botei internet, precisei ter um pouco mais de urbanidade daqui do que eu estava acostumado, e a gente começou a contactar pessoas e falar com pessoas, da onde veio Antônio Chacre, Rodrigo Patucci, e uma onda impressionante, que nós somos abençoados de pessoas boas que cruzaram o nosso caminho. Sobre enxergar a possibilidade da fazenda, a PRM também foi uma das responsáveis quando lá nos apresentou na TV da sala aqui um modelo, fizeram um diagnóstico da fazenda e foi muito rico isso, ao dizer, olha, tu tens uma fazenda, ela tem um bom caixa gado, ela tem um caixa financeiro, vocês não trabalham com alavancagem de banco,
pasto poderia ser melhor em vários pontos, mas é possível crescer, é possível, né, ir para frente. Então, nos mostraram um projeto de 5 anos e isso fez muito sentido na minha cabeça, e a gente andou, sabe? Vários erros cometidos, eu acho que a gente começou a tentar acelerar uma Ferrari sem saber dirigir nenhuma Fiat 147, então eu acho que esse foi um erro. Nós, Rafael, a minha equipe, todos nós não estávamos ainda preparados, quiçá, para andar de uma forma que eu decidi, mas uma coisa foi muito claro para nós, assim, e ainda o é. Eu acho que onde come um ruim, come um bom. É uma frase meio tosca de dizer, mas onde um animal de baixa qualidade é criado, desenvolvido e produzido, é possível desenvolver um animal de alta qualidade e de valor agregado. Acho que quando se vai trabalhar com limitação de área e quando se está numa região onde hoje o confinamento não é tão propício pela ausência de tanto subproduto qualitativo que nos permite uma diária mais barata, nós temos que entender como agregar valor na nossa atividade. Como que eu vou dar escala, então, para esse negócio escolhido, e a genética foi uma das formas que a gente escolheu para dar escala, para que nós conseguíssemos vender animais com cada vez mais valor agregado e tivéssemos um resultado aí satisfatório. Ao passo que a genética também une, em que pese ela tenha esse viés, como eu disse, de bastante disputa, bastante toxicidade nesse meio onde existe a disputa das cabanhas e a vaidade, algo desmedido de fato, ela une, porque ela une a família no entorno daquele objetivo, a família passa a ter, enfim, uma empolgação bastante importante, uma presença nas feiras, uma presença no entorno daquele objetivo, o que é muito importante para nós também. Então, cara, não se dizer exatamente o momento, sabe, mas o olhar pela genética estava meio claro na minha cabeça desde o início, mesmo que em alguns momentos nos foi proposto alguns outros tipos de projeto, enfim, durante todo esse decorrer, são hoje 8 anos, eu acredito, 8 anos aqui nesse 8 anos nesse desenvolvimento, mas eu acho que a gente fez a escolha certa, assim, não tem muito. Algumas coisas ainda surgirão, Paulo, que eu não sei nem te dizer quais são, e é por isso que eu te digo que eu não sei o que foi, porque eu não sei te dizer quais são, sabe? Tipo, vai ter um outro negócio muito legal, e eu disse, tá, mas diz aí o que é, Rafael. Eu não sei, eu só sei que vai ter, entendeu? Como é isso, não há dúvida para mim que vai acontecer. Para contextualizar isso que tu tá falando, Rafael, eu me lembro, acho que foi, não sei se foi a primeira ou segunda visita que a gente teve na Esperança, eu já te falei isso algumas vezes, mas é a questão da gente na varanda ali, onde há os assados, a área social da Esperança, vamos dizer assim, sede campestre. Aí a gente conversando e tu fez a pergunta, Pedro, será que é de eu largar Porto Alegre, vir para cá, vou conseguir dar conta e tal? E baseado exatamente no que tu terminou de falar agora, tu disse, eu não sei o que vai vir, mas e por quê? Para quem está nos escutando e não conhece o Rafael. O Rafael é um cara inquieto, né? Então a cabecinha dele na hora de dormir está maquinando e está sempre desenvolvendo coisas, então é uma pessoa que vai estar sempre fazendo coisas, né? Então é por isso que ele tem autoridade de falar isso, que eu não sei o que vai vir, mas que vai vir alguma coisa, porque o esporte dele é inventar coisas, então isso é a forma dele enxergar isso. E aproveitando isso, aí vou voltar de um ponto específico disso, Rafael, quando que te desperta o interesse de criar, me corrige se não for isso, tá? Quando criar a Universidade de Esperança e começar a dar oportunidade para uma parcela de estudantes, tá? Que não dá para chamar geração nem, porque eles ainda não são formados, mas é que não sabem o que querem fazer da vida. E tu te propõe, cara, eu abro a porta da minha casa, vocês vêm para cá, vocês vão olhar o mundo, mas não é aquele estágio engessado de, estica o bicho para tirar raio-x, aprende a fazer uma injeção, também aprende a fazer injeção, mas com isso permite que eles tenham uma bagagem, não somente uma bagagem, ou seja,
a roupagem no qual é trazido o conhecimento, né, é uma roupagem mais interessante. Vamos dizer, como o Rafael é tocado por isso e resolve fazer isso, porque aí está o jeito diferente de fazer uma fazenda. O que é uma fazenda normal? E não quer dizer que é melhor ou pior, mas é uma fazenda que faz o negócio. Ela é focada em... Bom, ela deve produzir X quilos para ter um retorno, para poder o cara sobreviver. Fora isso, que a Fazenda Esperança também se preocupa com isso, é a questão de, cara, eu vou impactar. E o crescimento no qual, que o Rafael falou que foi abençoado, o crescimento no qual ele teve, seja no meio pecuário como nas redes digitais, está diretamente relacionado ao impacto que ele gerou na vida dessa fase de vida, que não vamos falar geração, mas nessa fase entre o cara que está na universidade, mas ainda não se formou e está na dúvida do que ele quer fazer. Conta um pouco, Rafael, como é que foi, como te tocou isso e por que fazer isso. Maravilha, tio. Eu acho que tu falaste bem sobre impactar a vida de pessoas, e isso é o que nos move. Eu acho que se nós tivéssemos um negócio, né, se o Rapcoin fosse apenas uma moeda que valorizasse automaticamente e dali nós tirássemos um êxito financeiro, sem dúvida nenhuma outra coisa eu ia fazer. Eu não saberia viver de renda passiva, eu não saberia viver sem poder trabalhar no crescimento e desenvolvimento de coisas que impactem pessoas. Por ironia do destino, inclusive, me perguntaram agora, numa das últimas palestras que eu fiz, que foi em Dom Pedrito, e o pessoal disse, mas o que tu gosta mais de ser? De ser produtor rural, de ser advogado, de ser empresário, de ser professor? E eu, cara, parei com aquilo e digo, meu Deus, eu não sei, eu não tinha me enfrentado ainda, essa pergunta não tinha me enfrentado. E, cara, de fato, eu nunca tinha parado para pensar, porque isso sai tão ao natural, sabe? Ou são complementares, às vezes. Exatamente, Paulo, perfeito. E eu soneguei a resposta na hora da palestra, porque assim, cara, eu juro que eu não sei. E no retorno, eu estava voltando para Bagé ainda, e no retorno para Bagé, eu me respondi, sabe? Eu digo, eu sou feliz em qualquer uma, desde que eu esteja impactando a vida de pessoas. Então, isso é muito claro para mim, isso é muito claro para as pessoas que acabam ficando do nosso lado e as que ficam de verdade, as que estão por inteiro, as que não estão somente pelo salário, pelo dinheiro, pelo projeto, mas as que vestem a camisa sabem que assim funciona. Então, a universidade vem muito com esse propósito de, cara, como eu te disse, eu cheguei aqui, eu vinha do MBA em Gestão Estratégica de Negócios. A gente saía da aula às 11 da noite, ia para um posto de gasolina e seguia 5, 6 colegas falando de negócio até a 1h30, 2 da manhã, evidentemente que tomando uma coroninha. Mas, cara, afora isso, era uma conversa muito rica. E uma mudança brusca de cenário, eu venho e me deparo com uma cultura muito mais voltada a uma conversa, né, que me dizia, vamos falar sobre a chuva, o preço do gado, o preço do arroz e muitas das vezes sobre a vida alheia. Eu digo, cara, mas isso não me sustenta de alguma maneira, não me dá uma falta. Eu achei que eu ia sentir falta da Padre Chagas, eu achei que eu ia sentir falta do 20/9, eu achei que eu ia sentir falta do Parcão, eu achei que eu ia sentir falta até do Beira Rio. Mas, cara, eu senti falta foi de gente. Eu senti falta de pessoas para eu poder trocar sobre, não é negócios do ponto de vista de negócio, mas sobre isso, sobre empreender, sobre fazer, sobre impactar, sobre acontecer. E aí eu começo a curtir, e aí vem, Paulo, se tu é o cara também da internet, vem essa coisa do crescimento nas redes sociais, onde eu seguia as pessoas do agronegócio para encontrar pessoas legais e conversar. Com isso a gente começa a mostrar um pouquinho das nossas coisas de maneira diferente, porque meu drive sempre foi diferente. Eu fui um cara que tive uma casa de carnes e voltada a produzir carne, vender carne somente a vácuo, enquanto só tinha açougue de gancho na cidade, e todos vai quebrar. Ficamos anos aí trabalhando e fomos uma das referências em carne na cidade. O carnaval da cidade voltou para frente da nossa
do nosso empreendimento. Frequentei, inclusive. Exatamente, então a gente sempre impactou muito fazendo coisas distintas, sabe? Trazendo de outros setores, eu gosto disso, cara, como é que eu transbordo, quando a gente vai pensar, por exemplo, em remate, vamos fazer um remate, vamos fazer um dia de campo, 95% das pessoas vão olhar para outros remates e outros dias de campo. Eu vou olhar para um show de rock, eu vou olhar para uma corrida, eu vou olhar para um outro evento absolutamente distinto e ver o que eu posso trazer dali para ser diferente. Então, esse era o intuito. Eu fui daqui, através das redes sociais, buscar pessoas diferentes que conversassem conosco. Começaram a nos chamar para palestrar e contar um pouquinho dessa história que a gente contava de maneira diferente, Pedro. E aí eu me deparei com essa geração que tu não soubesse nem nominar, que não é nem nada. Eu também não sei o que são. E eu, de fato, não estou falando isso por querendo ser agressivo, claro ou deselegante, ou deseducado. Não, eu falo isso com muita preocupação. Nós já estivemos nessa etapa, né? Hoje, nesse exato momento, existem 2 estagiários aqui. Ontem saiu um dos que saiu foi um dos melhores estagiários que já teve na Esperança, Eduardo Vargas, de Canguçu, e faz agronomia, um grande cara, um abraço, Eduardo. E sem dúvida nenhuma tu encontra pessoas sem propósito, e não é um propósito aquele que a gente parece que tem que encontrar, não, mas sem clareza do que tem que fazer, sem objetivo, sem definição. O modelo de educação, infelizmente, vem muito impactado negativamente, seja pela baixa valorização dos professores, seja, enfim, por uma série de questões, mas muitas das vezes nós estamos... O aluno está saindo sem saber o que quer fazer, sem saber o que fazer. Muitos desses alunos acabam indo para a academia e ensinando pessoas aquilo que não sabiam fazer. É isso, o mestrado às vezes se torna uma grande bengala, diferentemente daqueles que usam a academia para algo propositivo, científico, para descobrir e de fato criar soluções para novos problemas, mas se tornam professores que não pisaram no chão, que não tiveram capacidade prática e que estão formando pessoas que não têm essa capacidade. A universidade, o mundo universitário não é uma totalidade, tem as suas grandíssimas e maravilhosas exceções de pessoas extremamente competentes, seja no lado docente, seja no lado discente, mas se tornou uma grande olaria, me parece. São tijolos iguais, absolutamente idênticos, estão se formando bombeiros que não sabem apagar fogo, estão se formando mergulhadores que não conseguem mergulhar. Eles usam o escafandro, eles usam toda a roupa, eles usam tudo, eles botam o paramento, eles discursam, eles podem até palestrar, mas eles não conseguem resolver o problema. Então, receber essas pessoas aqui e dizer, cara, venham aqui, pelo amor de Deus, venham aqui para que a gente possa trazer das melhores pessoas. A gente, num programa de estágio, chega a ter quase 20 palestras aqui, dos mais expoentes do agronegócio do Brasil, sabe, que se dispõem a vir aqui ensinar, e não só, como tu bem disseste, questões técnicas, mas sim questões pessoais. Nós lidamos com gente, o pessoal que faz veterinária, como é o caso do Pedro, muitas das vezes tem certeza que vai ficar lidando com bicho, e não lida com gente. O pessoal da agronomia acha que vai ficar lá regulando plantadeira, fazendo análise de solo. Não, vai lidar com pessoas, com empresários, com tomadas de decisões. Então, esse é o nosso objetivo. Se a gente fizer as pessoas melhores, se a gente conseguir mostrar para elas que elas têm que tomar as suas decisões, que elas não podem seguir por uma cultura local única e absoluta que replica padrões e dogmas, muitas vezes, que não existem mais, sabe? Eu acho que se a gente fizer isso, a gente impacta o mundo, impacta as pessoas, e o legado vai ser maior do que qualquer hectare que se deixe para qualquer pessoa, entendeu? Eu acho que esse é o ponto. Hoje, por uma ironia, ontem, na verdade, eu ainda postei, líderes não cuidam de resultados, líderes cuidam de pessoas e pessoas geram resultados. Eu acho que esse é o olhar que a gente tem que ter, tá nas pessoas, não é outra coisa, sabe? Fomentar com que as pessoas olhem para si, não também só com o olhar técnico, mas com a sua capacidade, como trabalhar a coragem,
como trabalhar medo, como trabalhar perfil comportamental, como trabalhar a empatia, como trabalhar a capacidade de conviver em grupo, como trabalhar a resolução de um problema numa grande empresa. O cara vai sair, vai para uma multinacional, vai fazer uma reunião com 30 pessoas do time. Cara, se tu não consegue fazer um TCC, que é uma porcaria de um trabalho de 30 folhas, como é que tu vai liderar 30 pessoas num time, sabe? Então, poxa, é preciso que essa gurizada seja trazida um pouco à realidade. Alguns escutarão a música, outros, como disse Nietzsche, serão, né, os que julgarão os loucos, porque não ouvem a música, mas para muitos tem feito um bom efeito e tem saído pessoas incríveis como o Eduardo, que saiu ontem daqui, que disse, cara, uma das melhores experiências da minha vida, eu venho outra pessoa daí e me fizesse eu me encontrar com algumas coisas minhas. O Eduardo é militar, trabalha na aeronáutica e o nome de guerra dele é De Vargas. E ele me disse assim, hoje, agora, um pouco antes de falar contigo, ele disse, cara, eu não sabia que o Eduardo era um cara que sabe até melhor que o De Vargas. Eu estava acostumado só com o De Vargas duro, firme, aquele cara do quartel. E a função do ambiente que forjou ele, né? Onde ele está. Óbvio. A gente ligar para a mãe dele e ele chorar dizendo que estava com saudades, dizer eu te amo, sabe? Entender que as coisas são pessoas, que a vida é outro nível, assim. Não é mágico, não é nada, mas é bem legal. E para nós é uma loucura o aprendizado que a gente tem. E falando do Eduardo aí que comentaste, né, Rafael Cabe, eu acho que eu vou dizer assim, o cara, para ver que as coisas não são de balde, né? A questão, isso foi as férias dele, né? Nas férias, ele vai voltar para ter... Um detalhe só, desculpa, Pedro, que eu acredito que possa tu não saber, não sei. Em 4 anos, foram as primeiras férias que ele tirou. Ele não tirava férias há 4 anos. Isso. Tudo isso são escolhas, né, Rafael, que mostra, assim, por exemplo, claro, a gente sabe que a vida é uma maratona, tu tem que ter que seguir tendo conduta e equilíbrio, mas mostra no momento que é importante para ele a escolha e o quanto foi importante ele tomar essa decisão de vez daqui a pouco de estar curtindo somente, ele estar na esperança e curtindo também, mas ele poder ter um autoconhecimento, se descobrir, né, e voltar, e tenho certeza que ele vai voltar para um outro ambiente e vai impactar esse ambiente de forma diferente, inclusive o rigor no qual se tinha, pode ser que ele impacte, inclusive, os superiores dele com essa forma mais branda de poder conversar e tudo, porque, na verdade, rótulos e ambientes fechados, como falaste, a questão da universidade, queira ou não, acaba... que era uma coisa que eu, durante a graduação, também questionava, era a questão de a gente só não era denominado robô, mas a preocupação era passar nas provas. E eu conversava muito com amigos meus, disse, cara, esquece, a prova é obrigação tu passar, né? A prova é obrigação tu passar, tu tá só para fazer isso, tem que passar. O que tu tá fazendo para ser um bom profissional no futuro? Que estágio tu tá fazendo? O que tu tá buscando? E aí a preocupação sempre era... Estavam fazendo a prova desse semestre preocupado com a prova. O pessoal do semestre tal diz que tal cadeira farmácia que é complicado e tal. Cara, deixa para sofrer com problema lá na frente, foca aqui ainda, fora passar na prova, vai gramar, vai pegar... Eu me formei na Uber, tinha que ir lá para Montenegro, que era a estação experimental, voltava de noite e tal, e ainda depois estudava, e na vida é assim, cara, não tem mágica, melzinho na chupeta só tem para beber, para adulto não tem, então Eu costumo dizer que prova e faculdade é aquilo que se deve fazer durante os estágios. Então ao contrário, tipo, se a pessoa puder buscar várias experimentações e não ter... E vou te dizer uma outra coisa, Pedro, felizmente tu é um cara com muita clareza sobre isso, nós já conversamos muito sobre isso, mas muitas vezes é culpa dos pais, deixa eu te dizer, isso foi muito detectado por mim já, aonde os pais vêm de uma geração ali atrás, aonde um canudo resolvia um problema, um canudo resolvia uma família, um canudo era o sustentáculo todo, ou seja, ter uma profissão bastava e era isso. Hoje não, hoje nós temos uma massiva produção de profissionais que nos mostra, se eu não me engano,
tinha uma palestra, não está tão atualizado esse dado, mas o IPEA mostrava que 40% dos profissionais formados no agro não trabalham nas suas áreas. Então, porque não conseguem. Sim. Isso é muito dolorido, isso é muito triste, sabe? Mas os pais, às vezes, seguem forçando a mão para, não, te forma de uma vez, te forma logo, porque tem que ser rápido, tu não pode atrasar, sabe? Mas, cara, para um semestre, tranca um semestre, vai lá para a fazenda do Pedro e fica 6 meses do lado do capataz que está lá morando há 25 anos. Com certeza, nesses 6 meses que tu ficar lá, vai ser muito mais conhecimento do que possivelmente os 5 anos que tu vai passar dentro da faculdade. Então, ter essa percepção de dosar velocidade com qualidade, eu acho que isso hoje pauta muito, e os pais deveriam, enfim, os mais velhos deveriam ter essa sabedoria para dizer assim, deixa eu ver se o meu filho de fato está aprendendo, ou se ele não está fazendo, como tu dissesse, só prova, né? Só prova e de alguma maneira passando, sendo um problema ali na frente. Né? Mas nos deixa muito feliz poder impactar na vida das pessoas, nos deixa muito feliz através da educação, através da universidade. É claro que, assim, ser uma fazenda que há 6 anos ganha prêmio nas maiores e mais importantes pistas do Braford do Brasil, ser uma fazenda que tem um remate que há 5 anos cresce o número de animais e o valor de cada animal, ser uma fazenda que tem a maior produção e a maior comercialização de embriões da raça Braford no Brasil, que cresce, um projeto que cresceu 1.050% nos últimos 5 anos. Tudo isso nos dá muita satisfação, tudo isso nos deixa muito orgulhoso, nos enche de, que coisa boa, mas, cara, ter as pessoas que saíram daqui, saber que o Luiz está lá no Paraguai, trabalhando na terra de desenvolvimento, e que foi um guri que chegou aqui com a mãe tinha morrido de câncer, foi um estagiário, optou por vir, filho de um motorista de ônibus, e que está lá como representante da terra, nos enche de orgulho. Saber que a Carol Ferreira está lá em Bagé como dona de uma grande empresa, trabalhando com reprodução equina e que foi estagiária e aqui na mesa da cozinha definiu o objetivo de vida dela, nos dá muita satisfação. Assim como vários N nomes, de pessoas que a gente cada vez mais sabe que impactou, saber que o Pedrinho tem o DNA da esperança na vida dele, saber que o Caian é um cara nosso também, que vai levar muito disso, dessa nossa educação, nossa forma de esperança de ver e viver, é muito legal, sabe? Eu acho que é recompensante, sabe? Muito mais do que a coisa patrimonial, como eu digo, eu bato muito nisso, mas nosso objetivo é isso, é transformar. A esperança que me foi entregue patrimonialmente, ela já não existe mais. Existe sim a terra, existe a sede com essa área social que tu bem citaste, mas a energia, o modelo de negócio, a forma de fazer, a forma de construir, isso é tudo reconstrução, é tudo feito com essas várias pessoas que passam a cada ano por aqui, a cada programa de estágio que a gente consegue ouvir novamente 15 a 20 palestrantes que nos ensinam novamente, eu estou ali anotando palestra por palestra, é uma honra poder viver dessa maneira, sabe, aprendendo, dividindo e dividir multiplica, essa nossa calculadora, essa função da nossa calculadora, assim como nós também somos diferentes, essa função da nossa calculadora também é diferente. A gente divide o conhecimento, divide a sabedoria, a gente divide a genética, a gente divide, porque dividir multiplica. Paulo, alguma coisa? Não, eu estava pensando, porque considerando aí toda a história de vida aí do Rafael e como isso foi sendo estruturado, né, a decisão dele de sair de lá, por um tempo administrar, indo e vindo em Porto Alegre, o que tu acha que tu já contribuiu para outras histórias de vida como a tua, né, de querer fazer diferente e sair de um modelo mais tradicional de produzir? Assim, no início eu disse ali um pouquinho que como é difícil falar da gente, Paulo, assim,
Eu estou acostumado normalmente a analisar as pessoas, fazer uma mentoria, seguir perguntando e dando pitaco na vida das pessoas, mas é um pouco desconfortável falar de nós, porque de alguma maneira alguns feitos fizemos, sem deixar de lembrar, vou falar, mesmo desconfortável, sem deixar de lembrar da quantidade de vezes que a gente errou, da quantidade de decisões que a gente tomou mal. Me lembro, tu vai lembrar disso, eu acho, a PRM veio aqui, traçou o projeto para 5 anos, disse, agora a gente vai melhorar o caixa pasto, vamos fazer 100 hectares de pastagem por ano, no final de 5 anos nós vamos ter, né, um pulmão de 500 hectares de pastagem, que vai ser fantástico, e aí eu digo, tá, ótimo, então, beleza. Tá, mas quer dizer que se eu tiver dinheiro suficiente, se eu fizer 200 hectares na primeira vez, eu já vou ganhar um ano, né? E eu disse, de alguma maneira sim, né? Dá para fazer, então vamos fazer 200. E foi um caos de alguma maneira, porque a gente, como falei, a gente não tinha braço para dirigir o carro na velocidade que a gente pôs o carro. Era para fazer de uma maneira mais devagar, mais tranquila, e decisões errôneas nos colocam em lugares errados. Mas, contei isso para dizer que, cara, é isso que nos faz aprender, é isso que nos faz entender hoje e poder, inclusive para clientes de genética, desenhar projetos, desenhar formas, modelos de negócio. A gente tem uma consultoria de negócios, né? O Pedro, assim como outras empresas, são muito eficientes numa consultoria de produção, onde como se faz, quando se faz, de que jeito se faz, para onde chegar, e eu acho que muitas vezes falta, e por isso que a nossa empresa se propõe, a Trevo, a olhar o modelo de negócio. Eu quero olhar modelos de negócio, sabe? Isso fez a diferença aqui, Paulo, porque o nosso modelo de negócio foi diferente. Trabalhar a genética, fazendo valor agregado, escolher a cabanha como uma fonte de propulsora, trabalhando com responsabilidade, com caixa próprio, com caixa separado, saber que isso vai nos dar uma visibilidade importante para vender animais com valor aí a 3 vezes, no mínimo, média, o valor do mercado, isso é muito relevante para nós. Impactou, e aí que estava a minha vergonha de falar um pouquinho, porque parece que a gente vai falar bem da gente mesmo, mas cara, até, no fim, acaba sendo orgulhoso, é bom, orgulho no sentido... ninguém falava no Braford de doadoras, ninguém falava no Braford da produção de embriões dessa maneira, ninguém falava da criação de negócios dessa forma. Hoje, N mesmo propriedades estão com suas doadoras, com centrais, produzindo através dos embriões, e não quer dizer que não haja outros tipos de produção, é evidente, a produção depende do local, do objetivo, da capacidade da pessoa, mas nós mudamos o cenário. Começamos lá fazendo um remate junto com um parceiro, e lá atrás mudamos a forma de comunicar, onde muitos não entenderam, achavam que aquilo era uma coisa maluca. E aí, hoje, passados 5 anos, uma grande maioria faz absolutamente da mesma forma. As redes sociais que lá atrás foram criticadas e a figura que era chamada de blogueirinho, hoje, de alguma maneira, faz com que várias propriedades tenham as suas redes sociais e comuniquem o Braford, a sua produção e o que é maravilhoso do agronegócio. Disse dos embriões e da genética, da forma de fazer, onde lá atrás tomei a decisão de dizer, cara, eu vou fazer uma central de distribuição genética, e hoje a gente tem uma central colocando em 9 estados do Brasil, hoje prenhes de Braford, e hoje muitos negócios fazem assim. Então, cara, a gente enxergou de outra maneira. Vem muito mais coisa por aí, nós vamos trabalhar alguns sistemas de franquia, nós vamos desenvolver outros modelos de negócio dentro da Fazenda Esperança, e com o olhar de que aqui não se faz só genética. Genética não é só genética, é muito mais do que genética. É uma entrega, é uma experiência, enfim, algo muito mais propositivo, muito maior do que simplesmente aquele animal, pertencimento, enfim,
eu nem saberia, eu acho que deixar fechado em palavras aquilo que a gente acredita ser o modelo que nos faz sentido, que é focado no olhar do cliente. Eu tenho um veterinário, André Fornari, a quem aqui agradeço no ao vivo, dizendo: tchê, obrigado, André, pela força de sempre, que está aqui e é hoje já especializado, com um curso em São Paulo, em olhar para sucesso do cliente, Customer Success, Customer Experience, experiência do cliente. Nós estamos fazendo pesquisa, estamos nos relacionando com clientes, estamos com uma plataforma agora levando conhecimento através do clube. Nós temos o primeiro clube de Braford do Brasil e através desse clube, Esperança Braford Club, colocando conteúdo para que outros clientes nossos possam beber dessa fonte e apliquem. De novo, nosso objetivo é dividir. Se todos lá atrás, há 5 anos, tivessem feito a mesma rede social junto do mesmo jeito, nós seríamos maiores. Se todos usassem uma comunicação mais forte, mais assertiva, nós seríamos maiores. Se todos estivessem fazendo embriões desde lá daquele primeiro dia, nós seríamos maiores. Nosso objetivo é que nós todos sejamos maiores. Tem espaço para cada um. Todo mundo sabe conquistar o seu cliente, todo mundo tem a sua individualidade e acho que é assim que a gente vê o negócio. Por isso que acaba sendo tão bom. Assim, é difícil, né? O início, costumo dizer que tem 3 fases. Quando a gente faz uma coisa diferente, a primeira fase é a fase da reação. As pessoas repelem, porque o diferente incomoda. E as pessoas acabam agredindo muito aquilo que é diferente no intuito de cessar a diferença. Porque já que é um incômodo, nós vamos tentar cessar aquele incômodo. Se aquela empresa, aquele profissional, aquele projeto tem resiliência para aguentar essa agressão, ele passa para a fase 2, né? Ele chega num momento onde ele precisa ter capacidade de repetição. Ele tem que ter habilidade de se manter fazendo exatamente aquilo que ele acredita. Saímos da resiliência e vamos para a consistência. Repetir, repetir, repetir. E aí aquele colega, aquele mercado que o agredia, passa para observar, que é a fase 2. Eu agredi tanto para tentar tirar esse incômodo, não deu? Eu vou observar o que ele faz. Ao observar, se nós tivermos essa capacidade de repetição, como eu disse, nós vamos para a fase 3. E a fase 3 é muito legal, porque a fase 3 é onde a gente passa a ser referência e as pessoas do outro lado passam a fazer a imitação, ou seja, fazer aquilo que a gente faz. A agressão, a observação e a imitação. Isso é muito bom. Nosso objetivo era que houvesse isso desde o início, para que todos olhassem e juntos crescessem, para que todos pudessem aportar seus olhares diferentes dentro dos seus negócios e saber que sim, num show de rock tem alguma coisa bacana para o agro, saber que na comunicação tem coisa importante para o agro, saber que, cara, é preciso dar importância a isso. Nós, lá atrás, Camila Teles e eu, falando com o doutor Esperotto, já afinado Esperotto, dizia: tchê, vamos olhar para a comunicação, vamos pisar forte nisso, porque o nosso setor está sendo alijado e combatido de forma muito forte. Muitas vezes isso é tratado como bobagem, né? A comunicação é, né, essa coisa... Pois é onde eu ia chegar agora contigo. O Pedro já sabe essa minha conversa aí, já não é a primeira vez que a gente vai... Tu foi um cara que eu me lembro já quando eu trabalhava direto no portal do produtor há 8 anos atrás. Tu tinha uma agência, né? Me lembro que era a Favo, acho que era o nome? Favo, com a Camila. Isso. Eu lembro que né, neste período, assim, quando eu, enfim, estava atuando mais diretamente no agro, 100%, vamos dizer assim, né? A gente enxergava que existia um movimento já das pessoas perceberem que a comunicação ela faz diferença no resultado final. Porque assim, ok, tu pode produzir o teu produto lá na tua propriedade, seja ela qual for, ou seja touro, ou seja arroz, ou enfim, qualquer outra coisa, mas que se as pessoas não souberem que é bom, o teu valor tu não vai agregar tanto valor quanto poderia. E naquele momento já havia um movimento do crescimento das redes sociais não tão forte quanto hoje, um pouco diferente, né? As coisas foram evoluindo.
mas vocês já estavam entrando nisso. E hoje, inclusive a Camila é uma referência, né, no país em relação a isso, mas que vocês que enxergaram isso, e hoje cada vez mais as pessoas estão enxergando, os produtores estão enxergando, talvez a mudança de geração tenha a ver com isso também, né? Que os mais jovens mais inseridos na rede social ou outras formas de comunicação mais variadas, mais amplas, multimídia. Tu acha que o agro, de forma geral, vai chegar no momento que vai ser a comunicação vai ser uma prioridade junto com a produção em si? Usar a palavra prioridade eu acho um pouco complexo. Não ousaria dizer que será prioridade. Acho que vai crescer sim, acho que por necessidade sem dúvida, acho que empresários com uma maior amplitude de visão de negócio vão entender que sim. Me parece, Paulo, que o que se tem posto aí é que nós temos grandes, eu não sei nem dizer, gigantes, inalcançáveis produtores rurais. E isso é a grande fortaleza desse homem, dessa mulher do campo, que produz cada vez mais, que está focado lá na altura do azevém, na altura de entrada e saída do pasto, no quilo ganho, na pesagem, na preservação do seu ambiente, na produção e melhoramento genético, em várias questões de produtividade, por isso o nome produtor rural. Mas a parte comercial, ela é muitas vezes deixada para um segundo plano. E essa parte comercial, ela é tão ou mais importante do que a própria produção. Eu me refiro, eu acho melhor complementar só, eu entendo o caminho, mas eu acho que eu me expressei mal a forma que eu queria que tu respondesse. Não exatamente o produtor em si, o homem que está lá no campo, o homem e a mulher que está lá no campo produzindo, né, tocando o gado, fazendo, né, cuidando de pastagem, mas sistemicamente as próprias entidades ou os próprios grupos, as cooperativas, cada vez mais nesse sentido, entendeu? Assim, o guarda-chuva que pegue o produtor. Te entendi. Só para terminar, eu acho que cada vez mais a gente vem produzindo muito, mas descuidando muitas vezes da parte comercial. Nós tivemos uma lavoura de soja que produza muitos sacos por hectare, isso vai ser magnífico, mas se nós vendermos a soja no momento errado, no local errado, nós vamos ter a nossa produção destroçada, justamente pelo braço comercial daquela propriedade. Então, olhar para isso eu acho muito relevante. E essa comunicação, ela transcende o que os produtores enxergam como marketing, né? Tanto é que acaba sendo até bom que todo mundo parece não palavrão, conheça. Né? É até bom que todo mundo não conheça sobre isso, porque para aqueles que conhecem, acaba gerando um diferencial competitivo. Mas marketing não é isso, né? O produtor está vendo rede social como marketing. O agronegócio ainda enxerga o marketing baseado no Instagram. Instagram é uma rede de relacionamento. Marketing é outra história. Marketing é preço, praça, produto, promoção do Kotler ainda, que traz a formação de um preço voltado para aquele objetivo comercial, para aquele cliente e de alguma maneira promovê-lo. No último P estaria o marketing. O que eu acredito muito é no branding. Eu acho que o branding, que é uma palavra que por muitos até desconhecida, é uma força de construção de marca, sabe? E aí, estou fazendo esse caminho, Paulo, para te responder, e é isso que me parece que falta para o agro do ponto de vista institucional, é um branding do próprio agronegócio. A gente acaba querendo ocupar espaços de polêmica e de discussão, porque evidentemente isso dá views, e exatamente é maravilhoso discutir e entrar, porque aí eu vou ter milhares de visualizações no meu vídeo, mas, cara, eu acho que a gente teria que estar construindo uma imagem nossa, de novo, sem olhar para o lado. Se eu acabei de dizer que o meu negócio ele é feito construindo, olhando para frente, e eu não sei que as outras cabanhas, eu não estou querendo saber o que fazem, porque eu estou, assim, focado em mim mesmo, o agro também assim eu deveria, estar focado em si mesmo e enaltecendo os seus grandes valores, comunicando isso de uma forma grande para que essa marca agronegócio fosse reconhecida pela cidade. Isso que me parece um grande movimento necessário, mas infelizmente, querido,
Não acredito que seja um movimento construído por essa geração de hoje, essa geração que ainda está no comando das instituições associativas, cooperativas ou coisa do gênero. Acho que vem mais para frente e, quiçá, se tivermos atores distintos entrando aí nesses espaços, porque as sucessões das próprias associações, as sucessões das próprias entidades cooperativas ou afins, também o são, na maioria das vezes, feita por pessoas com essa cultura, que são culturadas com esse objetivo e com essa forma de pensar, o que minimiza um crescimento maior, me parece, do agro. A gente falo com propriedade profissional daquilo que faço, inclusive, para outras empresas, da maneira que a gente desenvolve identidade, cria manual de posicionamento, faz com que empresas, fazendas tenham uma forma de ser vista. Eu acho que hoje, voltando ao lance da rede social, a rede social acaba sendo um prato cheio e maravilhoso para que a gente possa construir a imagem nossa, para que a gente possa mostrar aquilo que é relevante para nós, aquilo que a gente entende que é valoroso. Se, infelizmente, várias pessoas acabam usando coisas que não têm, não são, e criando uma outra imagem, bom, o mundo vai cobrar, a conta vai chegar, mas eu acho que quando tu coloca ali as coisas que de fato tu acredita e faz, não tem dúvida da importância disso, e para nós se tornou um grande diferencial. A gente conseguiu comercializar através de canais diferentes, a gente conseguiu chamar atenção através de canais diferentes. Eu acho que a atenção é um dos maiores ativos do mundo hoje, e concorrer com essa concorrer com essa pluri-informação, a gente tem, né? Tu no teu protocolo inicial citou 4, 5, 6 canais. Imagina, tem tudo que é lugar, cada coisa dentro desse canal, tem uma galera colocando coisas ali, e, meu Deus, ter algo que chame atenção sem que tenha que ter uma dancinha ou uma coisa estapafúrdia, não tá fácil, sabe? Mas me parece que cabe a gente manter a essência. Eu acho que aqui nunca se trabalhou por curtida, por coisa do gênero, né? Eu não controlo isso, não olho, não é a nossa métrica particularmente, e sim fazer aquilo que a gente entende que vai construir marca. Nunca eu pensei que pessoas gostassem de... Essa história é uma bobagem, mas vou contar. Uma vez me ligou não sei quanto tempo a gente está, mas deve estar no fim, não sei. Tá na reta final. Eu passo no final. Me mande aí no WhatsApp para saber, porque senão não pode te falar. Mas me mandou um menino querendo comprar uma garrafa térmica, isso faz um tempo. Eu quero comprar uma garrafa térmica da Esperança. Eu digo, não, meu moço, eu não tenho garrafa térmica da Esperança. E, não, eu quero comprar aquela verde que o senhor tem, que tem um adesivo da Esperança. E eu digo, não, meu moço, mas aquela é uma garrafa da Stanley, que tem um adesivo da Esperança. Ele disse, eu quero comprar aquela garrafa. Eu digo, não, querido, o senhor não está entendendo. Eu não tenho garrafa térmica da Esperança. Eu tenho uma garrafa da Stanley que eu colo um adesivo da Esperança. E o rapaz me disse assim, pois é, mas é isso que eu quero comprar. Eu digo, então tá bem, isso custa X. E o cara, ótimo, me fez a compra, eu mandei para ele a garrafa térmica com adesivo colado da Esperança. E aqui, meu Deus do céu, olha que massa a força que se tem quando a gente constrói uma marca legal. Olha que legal quando a gente consegue fazer com que as pessoas queiram ter as coisas daquela marca. A gente se identifica. E não é marca no sentido fútil, sabe? Como às vezes a gente enxerga a marca. Uma marca no sentido qualitativo. A gente sabe uma marca de uma bota boa, a marca de um trator bom, uma marca de um carro bom, uma marca de coisas que são sólidas, boas, ou que conversam ou se posicionam no mercado do jeito que a gente gostaria, e a gente acaba, né, se conectando com aquela marca e dizendo, essa marca é parecida comigo. Então, esse é o nosso objetivo, sabe? Fazer um branding muito forte, porque comecei dizendo que, infelizmente, lá cedo, meu pai morreu, meu avô morreu, meu outro avô morreu, minha avó morreu, meu tio morreu, minha mãe morreu. Então, todos morreram. Eu morrerei, mas o trevo não vai morrer. Então, eu preciso seguir cada vez mais
trabalhando por ele, colocando ele na frente. Não é o Rafael. O Rafael não pega o prêmio, o Rafael não é o cara responsável por isso. Aqui é o time, aqui é o seu Eradi que está lá no campo, no sol de 42 graus, fazendo com que a gente consiga ter resultado. É a Mara que está ali preocupada em fazer uma comida gostosa para nós, e é o estagiário que está carregando o mineral para colocar no coxo. Enfim, eu acho que todos nós fazemos essa coisa legal que nos deixa feliz, capaz de receber pessoas, está sempre de porteira aberta, dizer, venham ver o que a gente faz, não porque a gente faz, mas porque a gente gosta de ter gente aqui vendo o que a gente faz, para a gente dividir e dizer, faz um pouquinho aí na tua casa, soma um pouquinho desse QI com outros que te façam sentido e cria a tua maneira, a tua inteligência do jeito que faz para ti. Então, é isso, a gente não vai parar de comunicar, nós não temos o objetivo de ser maior do que ninguém, nós não competimos com ninguém, nós não olhamos, isso não é arrogância, pelo amor de Deus, nós não olhamos para ninguém, nós estamos olhando para frente. Uma vez eu vi um amigo receber um livro de um outro amigo que tinha escrito sobre um dialeto italiano e tal, e ele disse, isso aqui é da tua família, tu não quer que eu vá ver a tua árvore genealógica, te traga todo o estudo da tua árvore genealógica? O cara disse, tu me desculpa, querido, não me leva mal, não me entende mal, mas eu tenho tanta coisa para viver para frente que eu não tenho tempo de ficar olhando lá para trás, sabe? Então, isso é o que nos norteia. Se, infelizmente, a minha vida pode ser, tomara que não seja, mas pode ser curta como a vida dos meus familiares, eu, quiçá, tenha pouco tempo para viver para frente, então a gente vai viver do jeito que a gente decidiu, com essa intensidade, com essa felicidade, com a capacidade de fazer diferente, sem medo do julgamento, com a ideia de começar pela ponta do iceberg, sim, e assim andar, mostrando que é possível fazer uma comunicação que ninguém fazia, que é possível ter um modelo de negócio que ninguém fazia, e enfim, e agora nos próximos passos possível que a gente mostre que é preciso franquear, é possível franquear uma fazenda e ter uma fazenda sem hectares em outros locais, e quem sabe seja esse o novo desafio, mas se isso impactar pessoas, porque se não impactar pessoas, nós seguiremos só aqui, porque o que a gente tem aqui hoje é muito suficiente. Pedro sabe que eu sou chorão, é muito suficiente, a gente é muito feliz. A minha filha trabalha na cabanha, ela tem 4 anos, e é muito feliz ao dizer que esse é o trabalho dela. Ela me chama à tardinha para a gente ir lá dar comida para a Mu, e a gente é abençoado por poder receber pessoas, conversar, viver e, enfim, do nosso jeito. É isso, desculpem aí. Capaz, Rafael, não tem desculpa, e apenas tu é como tu é, e do que a gente já conversa, é dizer que usa muito a palavra morte, né, em função que te impactou durante a tua trajetória, mas como amigo gostaria que usasse mais a palavra vida, e já conversamos sobre isso, porque tu não faz isso porque tá na véspera, tu acha que um dia vai vir a morte, sim, porque tu é uma pessoa boa e gosta de impactar e gosta de ajudar pessoas, é por isso que tu faz isso, tá? Então e te agradecer, já vou me adiantando, Paulo, agradecer. Considerações finais, exatamente isso que eu ia te indicar. Agradecer, um papo, assim, como diz, o Rafael não é olhar para o lado, mas foi um papo diferente, menos técnico e mais reflexivo, e seguramente vai ampliar o horizonte de quem escuta. E te agradecer, Rafael, a confiança aí da gente poder trocar essa ideia, poder, de forma franca, trocar ideias, e muito obrigado, cara, muito obrigado. É uma honra poder conviver contigo, conviver com a tua família, e a gente trocar ideia e poder distribuir essas diferentes visões com quem vai nos ouvir, tá bem? Muito obrigado mesmo. A parte técnica a gente deixa para aqueles que sabem, né? Então eu acho que a gente tem que entender as nossas capacidades e os nossos gaps, e a gente entendeu assim aqui que nós temos a capacidade de, guardada a nossa força, trabalhar com pessoas que são muito capazes, assim como tu és. Tu sabe da minha admiração por ti, ela não é de agora. Tu és um cara bárbaro que o tempo melhora,
e que cada vez mais se dá conta de coisas bacanas na vida, hoje dividindo com várias pessoas aqui, colocando a tua cara a tapa que não precisaria, já te disse isso várias vezes, não precisaria nem estar trabalhando fora e ajudando várias propriedades a serem melhores com o teu conhecimento. Evidentemente a gente sabe que tudo é trabalho, que existe uma retribuição financeira, mas sabemos, eu e tu, que é muito mais do que financeiro, é de alguma maneira uma realização por vida, por objetivo, por propósito, por satisfação. Então, sim, a gente aqui, tecnicamente, se aconselha e usa os bons profissionais. Então, por isso, me sobra mais tempo para olhar para as outras coisas, para olhar para as coisas diferentes, e eu acho que esse casamento é que faz essa música legal. A gente é muito feliz hoje por estar novamente trabalhando juntos, e tenho certeza que os próximos anos aí vão ser de grande crescimento e, no fim, de grande troca, sabe? Eu acho crescimento como pessoas no primeiro momento, e o resto a gente vai, né, tocando o barco. Assim, é muito, muito gratificante. Obrigado a todos e, enfim, que todos tenham seus horizontes cada vez mais expandidos pelo trabalho de vocês. Exatamente, com este recado todo aí, as reflexões que são tão importantes para a gente tocar adiante, né? Pensar no presente para projetar o futuro também. A gente encerra este 11º episódio do Horizonte Agrocast. Pedro Rocha Marques, muitíssimo obrigado. Rafael Aek, um grandíssimo abraço, um bom TV. Se eu não te vejo em Alegrete lá, eu te enxergo, nos enxergamos por aí. Um abraço, querido. Ótimo também te rever, Paulo. Não é o Silvio Santos, mas as portas da esperança estão abertas, então é só... Basta aparecer aqui, tio. Não pensa que vai ter um grande prêmio atrás da porta, mas um assado bueno e uma conversa e um mate com certeza garantido. Então tá. É isso. Obrigado, Pedro. Um grande abraço. Grande abraço, Paulo. Obrigado, Aldemir e equipe aí. Um grande abraço mais uma vez, Rafael. Muito obrigado. Amém. Então, fica um convite para todos os nossos amigos, nosso público aí que está nos acompanhando. Quinta-feira, 19 horas, TV Santa Maria, no Spotify do Horizonte Agrocast e também no YouTube da Pecuária PRM. @Horizonte Agrocast, no TikTok, no Instagram. Quinta-feira, 19 horas. Um grande abraço também para as nossas apoiadoras, Veterinária Marque Sinal, de Amaju Agrícola, Frigorífico Pinhal, Agrocomercial Saúde e Nutrição Animal, Alfa Banheiros por Aspersão, Accelerated Genetics, Agropecuária Moresco e Ouro Fino Saúde Animal. Agradecemos a presença de todos, a sua audiência, ficamos esperando o seu contato, sua mensagem, sugestão, né, a sua proposta, né? A gente está aqui para ouvir a todos e fazer esse projeto crescer, esse projeto cada vez mais. Um grande abraço a todos. Este é um projeto da Pecuária PRM. Ficamos por aqui. Um grande abraço e até o próximo episódio.